É bom, irmãos, graça e paz, boa noite a todos, Deus é bom. Estamos aqui mais uma vez para começarmos o culto aqui na cidade do Açu e de Itajá. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Nosso texto, irmãos, que nós estamos estudando e hoje vamos meditar é o texto de 2 Pedro, a epístola de 2 Pedro, capítulo 2. Estamos aí há uns 2 meses estudando as epístolas do apóstolo Pedro. Concluímos a primeira, já iniciamos na segunda, no primeiro capítulo, e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 2. Então vamos ler o texto? 2 Pedro capítulo 1, verso 1 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e as 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engoldando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro.
pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Você fica feliz em estar se expondo à santa palavra de Deus? Amém. Ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da sua palavra. Pedimos o auxílio do Espírito Santo para nos fazer receber compreensão da sua palavra, Senhor. Que Ele nos ensine, nos mostre o que esse texto quer dizer, para podermos aplicar em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, na alegria de termos ela ter chegado até nós, essa palavra poderosa que salva a alma, que é apta para ensinar, corrigir, educar em toda justiça. Nós te agradecemos pelo conforto do Espírito Santo, confortando a família do nosso irmão Cassiano, em nome de Jesus Cristo. Nós também te agradecemos pelo Dia dos Pais, aqui no nosso Brasil. Oramos por todos os pais da nossa igreja, recebendo sabedoria para educar os seus filhos no caminho do Senhor, na sua palavra, recebendo forças, Pai, para educá-los, ajudá-los, amá-los, corrigi-los, protegê-los, no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e oramos pela vida deles, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. É isso, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o Pedro, ele ensina algumas verdades aqui nessa carta, em virtude da igreja que ele escreve, está sofrendo um ataque de falsos mestres. Havia falsos mestres, essa carta tem 3 capítulos, e o falso mestre está no meio da carta, o capítulo inteiro falando acerca de quem eles são, e o resultado do que eles produzem e o destino deles. É isso que Pedro vai ensinar de uma forma muito dura, transmitindo para a gente que Deus não fica nem um pouco satisfeito quando alguém distorce as Escrituras, quando alguém ensina aquilo que não são os seus oráculos, não é a sua palavra. Então, em virtude dessa dureza que Pedro trata esse assunto, a gente percebe a seriedade que Deus dá à sua palavra, né? Inclusive, Pedro, para tratar esse assunto de falsos mestres, deturpando e perturbando os cristãos, Pedro fala de alguns assuntos que ao meu ver é muito importante, que inclusive certamente seria os assuntos distorcidos pelos falsos mestres. Qual é o assunto que mais Pedro fala com muita contundência, tanto na primeira como na segunda? Ele fala sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, trazendo a certeza daqueles que são eleitos, são salvos, a segurança que eles têm em Cristo Jesus. Ele fala sobre isso, e no capítulo 1, nós estudamos semana passada, que a fé que salva, a graça que salva mediante a fé, ela é um dom. E essa doutrina da salvação é o assunto inicial de Pedro, da segunda epístola. Certamente, os falsos mestres, como nos dias de hoje, a gente sabe, que distorcem, que tentam roubar dos cristãos de que a salvação é algo que pode ser perdida. Isso é um percentual muito alto do que se é pregado hoje nas igrejas, é uma doutrina que a salvação ela pode ser perdida, e Pedro traz essa compreensão no primeiro capítulo de que a salvação ela não pode ser perdida. E o outro assunto que a gente aprendeu no primeiro capítulo foi sobre a inspiração das Escrituras. É óbvio, é muito
bem colocado, né, inspirada a carta, Pedro mostrar a inspiração das Escrituras, a inerrância das Escrituras. Ele disse, olha, toda profecia ela não é de particular elucidação, ela não vem de homens, ela de fato é inspirada por Deus. E Pedro, no capítulo 2, quando vai tratar dos falsos mestres, Pedro vai mostrar exatamente a certeza da punição dos falsos mestres, mostrando o que Deus disse na velha aliança e que se cumpriu, trazendo a certeza para seus ouvintes de que o que Deus está dizendo no capítulo 2 acerca dos falsos mestres vai acontecer. Ele traz o cumprimento. Quem lembra do cumprimento? Quando Deus fala com Noé e acontece. Quando Deus fala com Sodoma e Gomorra e acontece, livra apenas Ló. Quando Deus fala de Balaão e acontece. Ele fala da velha aliança para dizer que o que ele está dizendo que vai acontecer com o falso mestre, vai acontecer. E o que é que vai acontecer com o falso mestre? Que Deus diz, vai julgar, vai vir juízo, eles vão ser destruídos, porque foram feitos para isso. Então Pedro se utiliza da inerrância, da infabilidade das Escrituras Sagradas para trazer convicção do que ele quer transmitir. O outro assunto tratado, irmãos, é o assunto da escatologia, é o que nós vamos ver na próxima mensagem dessa carta. Pedro fala sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus a essa terra, porque também era algo questionado sobre os falsos mestres. Os falsos mestres distorcia e tentava tirar essa certeza. Essa é a maior certeza, a maior esperança que nós temos, é a vinda de Jesus. Nós sabemos que através da ceia do Senhor, nós lembramos e fazemos até que Ele volte. Há uma promessa da vinda de Jesus. Então essas verdades, elas não podem ser roubadas por falso ensino de nós. Quem? O quê? Que verdades? A certeza da salvação, a inerrância das Escrituras, a volta de Jesus Cristo. Esses pontos são básico para a nossa fé cristã. É completamente, muito importante que a gente esteja pautado, respaldado, firmado nesses pontos que Pedro traz. Glória a Deus. Amém. Jesus vai voltar. Não tente roubar isso da gente. O que ele fez é eficaz, é verdade, porque a palavra diz, ela é segura. E essa é a introdução para a gente compreender melhor o capítulo 2 de 2 Pedro. Vamos lá então? O que é que Pedro diz após falar da inerrância das Escrituras? Pedro diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Gente, vamos fazer pausadamente, com muita calma, porque é o seguinte, no verso 1, se você observar, ele explica todo o capítulo 2. Então é importante a gente perceber e até resumir, até porque não tem como a gente ser tão detalhista, de tanta riqueza que tem aqui. No verso 1 você consegue perceber todo o capítulo 2, apesar de a gente dar uma passeada no capítulo, mas veja, ele diz assim, assim como no meio do povo houve falsos profetas. Se você ler, por exemplo, irmão, Jeremias capítulo 23, a partir do verso 16, você vai ver que profetas se levantaram no meio do povo, na velha aliança. É isso que ele está dizendo, ele está usando o que aconteceu na velha aliança, Tairão, com os profetas, com os falsos profetas, o que eles faziam e por que eles faziam. Eles faziam por interesse, porque eram falsos profetas. Eles faziam também, irmãos, porque queriam falar, pode ler, Jeremias capítulo 23, a partir do verso 16, que você vai ver que eles faziam por algumas razões. Interesse financeiro, como Balaão fez. Balaque ofereceu dinheiro a Balaão para profetizar acerca das suas vontades, não da vontade de Deus. Jeremias diz que eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. Aí Pedro está usando o que aconteceu na velha aliança para dizer o que os falsos profetas iriam fazer
e estão fazendo nos dias de hoje. Aí ele diz, assim também no meio de vós haverá entre vós falsos mestres. Do jeito que havia os profetas, os falsos profetas, eles agiam na velha aliança. Eles estão agindo hoje no meio da igreja. O que? Falso mestre. E o que eles fazem? Eles se introduzem. O que é isso? Eles vêm e entram no meio do corpo de Cristo. Começam a introduzir heresias. O que é heresias? É falso ensino. O falso mestre, ele faz isso. Ele começa a ensinar heresia. Nós temos visto isso em muito, não é pouco, é em muito mesmo no meio cristão, no meio evangélico, no nosso meio. Nós temos visto muito isso. Eles são sorrateiros, eles são covardes, eles são avarentos, eles são carnais, eles são mentirosos, eles são filhos malditos. Eles não são de Deus. É isso que Pedro vai ensinar. Pedro está irritadíssimo, não se assuste. Ele está irritadíssimo com o falso ensino. Ele se introduz com heresias. Heresias, irmãos, é ensino errado. E qual é o papel da heresia? O papel da heresia é destruir. Por isso que Pedro está muito irritado na sua linguagem. Porque ela destrói. Já ouviu aquela forma que falamos? Você ouve errado, crê errado, vai viver errado. A coisa funciona pelo que eu ouço. Pelo que eu ouço. Nós ouvimos errado, vamos crer errado e vamos viver errado. É uma sequência lógica. Então o que nós ouvimos tem uma importância muito grande. Gente, é muito importante sabermos o que nós ouvimos. Então, se explica a indignação de Pedro e do Senhor, porque Pedro está inspirado pelo Senhor. A heresia, ela destrói. Veja no próprio versículo, eles se introduzirão dissimuladamente, eles são dissimulados. Eles não são sinceros. Eles são dissimulados. Ou seja, eles parecem que mas não é. Parece ser verdade, mas não é. Eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido e visto pregadores, irmãos, com uma alta capacidade de ensinar o que é errado. Os caras têm uma habilidade que, inclusive, você vai ficar abismado ao ver que eles adquirem mais seguidores do que os bons ou os verdadeiros mestres. Os falsos mestres arrastam multidões. Essa talvez seja a maior lição que a gente tira do texto. Porque o texto vai dizer que eles arrastam multidões. É só você dar uma olhada, por exemplo, no neopentecostalismo. São igrejas, que se diz igreja, não são igrejas, a maioria delas. Eles arrastam multidões. Nós temos o exemplo de Valdomiro, de Edir Macedo e de outros, que se diz apóstolos, mas não são, que se diz professores, mestres, mas não são. Mas olha a multidão, Eu sou pastor há quase 15 anos. 12 anos. Cristão há 15, pastor há 12 anos. Sempre esse grupo arrasta multidões. E é o que nós temos visto. O que é que eles fazem? Eles são dissimulados, eles falam doutrinas destruidoras. Então, as pessoas têm seguido profetas e mestres por meio das suas habilidades, até por meio das multidões que o seguem. Todo mundo está indo. Então vamos também. O mestre, ali, na verdade, o mestre Jesus foi abandonado.
Jesus foi abandonado, Paulo foi abandonado. Paulo escreveu 50% das escrituras da nova aliança e foi abandonado. Então, gente, não se assuste. O falso mestre arrasta multidões. Então, não é requisito seguir alguém, ouvir alguém, porque ele tem multidões. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Gente, aqui a gente entra num ponto que exige de nós um pouco mais de atenção. Até o ponto de renegarem. Você já ouviu falar no Jeep Renegade? Diz a história, já ouvi falar que o Renegade, ele ganhou esse nome porque ele foi fabricado e foi enviado para o setor que faz a liberação, se ele poderia rodar ou não, e disseram que ele foi negado. Ele volta para a fábrica e se faz outros ajustes, ele vai para o setor de autorização e ele é renegado. Por isso ele ganhou o nome de Renegade, assim eu ouvi falar, não sei se de fato é verdade, mas o que eu quero pegar como exemplo é que esse renegado já abre os nossos olhos para uma coisa. Já resolve uma parada que, infelizmente, a teologia arminiana não consegue enxergar. Porque a teologia arminiana, ela se utiliza dessa passagem para dizer que uma pessoa pode perder a salvação, gente. Porque o verso está dizendo que eles foram resgatados. Eles entendem que a pessoa foi resgatada e saiu do nosso meio, então ele perdeu a salvação. E não é isso que Pedro está dizendo. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo? Deixa eu te antecipar para você. Ele renegou a linguagem de Pedro de ter resgatado é que Pedro está falando com um povo que está no nosso meio, mas não é de fato cristão. Ele não nasceu de novo. Isso aqui é a forma de explicar, a hermenêutica de ser aplicada aqui, gente, é a mesma de Hebreus, capítulo 6. Aqueles que provaram do dom celestial, da palavra, experimentaram do mundo vindouro e caíram, é impossível renová-los. Aquilo é uma linguagem, irmãos, para falar com um povo que não nasceu de novo, não é cristão, está no nosso meio, mas de fato não experimentou a salvação. Pedro está falando, poxa, vocês estão dizendo que são salvos. Mas como que você está dizendo que é salvo, mas não vive como salvo? Vocês estão dizendo que é salvo, mas não vive como salvo. Então, peraí. Vocês estão renegando o soberano Senhor. E aqui, irmãos, Pedro também fala da doutrina da criação. Eles negavam que Deus era o Criador. Eles negavam que Deus era o Criador. Por isso, Criador e sustentador. Por isso Pedro vai utilizar da velha aliança para trazer a explicação. Para que você entenda melhor essa questão de resgatou e renegar, porque parece haver uma contradição, e não é isso. O que acontece é que Pedro está falando com aqueles que diziam que foram regenerados, diziam que foram resgatados, diziam que era cristão. Se você observar, nos dias de hoje, gente, muita gente está dentro da igreja que se diz cristão, mas de fato não é cristão, porque para ser cristão, ele tem que ser regenerado. Ele tem que ser nascido de novo. Ele tem que ter tido a experiência da regeneração, do Espírito Santo ter regenerado ele, ter feito dele uma nova criatura. O Espírito Santo veio, convenceu ele do pecado, ele nasceu de novo e o Espírito Santo selou ele, para nunca mais o deixar. Até que Jesus volta, ele está lá como penhor, como garantia. Glória a Deus, irmão. Amém. Então a linguagem aqui é essa. Vamos lá. Lembra? A palavra agora é
você renega o soberano que o resgatou. Você renega o soberano que o resgatou. Observe agora o verso 20, para a gente poder passar desse ponto e ir para outro ponto. O verso 20 desse capítulo. Eu preciso correr por causa do tempo que eu tenho, que é pouco. Verso 20, gente, olha. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Veja, lembra a linguagem do líder? Lembra a linguagem do apóstolo Pedro? Ele está dizendo, peraí, ele não te resgatou? Por que você está voltando depois de ter conhecido? Pegou aí? Isso é fácil, gente, é simples. Eles estão em linguagem simples. Mas os nossos amados arminianos, eles não conseguem enxergar assim. Eles dizem que o crente perde a salvação. E não é isso que Pedro está dizendo. Pelo contrário, o maior tema das duas epístolas de Pedro é a certeza de salvação. É certeza, nós não perdemos a salvação. Mas a maioria dos nossos irmãos amados espalhados pelo mundo acredita que a salvação pode ser perdida. Então veja só a linguagem do verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. De novo, passagens que nos faz lembrar, e é muito importante, eu gosto de estudar história, teologia, estudar homens, os teólogos, mas irmãos, nada é tão mais seguro do que você comparar Bíblia com Bíblia. Nada é mais seguro do que você comparar Bíblia com Bíblia. Na verdade, a hermenêutica mais apurada, a arte da interpretação bíblica mais apurada é você comparar Bíblia com Bíblia. Não é Bíblia com o que eu digo. Não é Bíblia com quem fulano de tal diz, Calvino, Lutero, não. Os comentários desses homens é de extrema importância. Estudar a história, teologia, mas compara a Bíblia com Bíblia. E aí, você compara isso aqui com Hebreus capítulo 6. A linguagem é a mesma. Você compara isso aqui com o que Jesus disse. Se o espírito do homem sai, ele vai, ele volta, e ele pega varrida, adornada, ele entra e traz 7 com eles. No seu estado fica pior do que o primeiro. Ele está falando com aqueles que dizem que foi livre, mas não foi. Porque ele é livre quando essa casa que o diabo deixou de mandar, o outro valente entra. Aleluia! Entrou o valente, aí não venha não. Glória a Deus. Se entrou outro valente, se o valente que estava lá mandando foi destruído da sua vida e entrou um outro mais valente que ele, agora não tem mais chance aqui não, amigo. É isso que ele está dizendo. Versículo 21. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Por isso, a semelhança com Hebreus capítulo 6. E provaram do dom celestial. Deixa eu te dizer aqui mais ou menos como isso pode ser compreendido. Eu vou na sua casa, você me faz uma comida. Quando chego lá, eu não sei muito bem que comida é essa, ela tem um nome estranho, e de repente eu pego assim uma colher e melo e faço assim, ó, tum. Eu não gostei. Eu provei, mas não gostei. Ou seja, eu não comi a comida, eu provei a comida. Eles vieram, ficaram no nosso meio, se alegraram, aleluia, glória a Deus, expulsaram o demônio, curaram enfermos, louvaram, fizeram um monte de coisa no nosso meio. Mas ele não comeu. Ele conheceu, mas não comeu. Não está claro, gente? Amém. Por isso João vai dizer, capítulo 2, versículo 15, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, permanecia.
E aí, irmãos, fica mais claro ainda essa verdade sobre renegar aquele soberano que os resgatou. Para você compreender e fechar essa linha, verso 22, com eles quem? Com os falsos, os que de fato não são genuinamente cristãos, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito, ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É alguém, irmãos, que não nasceu de novo, não teve a experiência do novo nascimento, de fato não se entregou a Jesus, por isso ela volta para o lamaçal e vive deliberadamente no pecado. Se você olhar outro texto de Hebreus capítulo 10, verso 26, 27, você vai ver também essa semelhança. Deliberadamente no pecado, ele vai dizer: não resta mais sacrifício para você. Porque o sacrifício que perdoa pecado, que salva, que regenera, que compra de fato o Senhor, é o sacrifício eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Alguém aqui pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Então vamos voltar para o verso 1 e encerrar. Falando um pouquinho, gente, do resultado ou do futuro. Verso 1, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Agora eu vou dar uma acelerada. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Lembra quando eu falei que muitos são os que seguem eles? Muitos são os que seguem eles. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles quem? Dos muitos que seguem. Por causa dos muitos que seguem, infamam o caminho da verdade. Por que o caminho da verdade é infamado? Porque eles são maioria. A maioria sempre faz mais zoada. Por isso que eu louvo a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de transmitir esse culto. Martin Luther King, o pastor, ele disse assim: o problema não é a fala dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, meu irmão, se você tem a verdade, fale a verdade. Amém. Se você tem a palavra, a doutrina, prega ela. Amém. Então, vamos usar disso aqui. Vamos usar das mídias sociais. Vamos ser ousados e intrépidos para falar a verdade, porque a verdade, ela liberta. Amém. A verdade é Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos avançar, anunciar, compartilhe esse vídeo, você que está nos ouvindo, para que mais pessoas tenham acesso e recebam descanso em Jesus Cristo. Amém. Saibam que Jesus efetivamente salvou todos aqueles por quem ele morreu. O sacrifício é eficaz. Amém. A expiação é definida. Aleluia. Nenhum irá se perder. Amém. Aquele que é salvo jamais perderá a sua salvação. Leia João capítulo 10, versículo 27. 26, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu vos dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Glória a Deus. Ninguém pode as arrebatar das minhas mãos, porque quem me deu é maior do que todos. Amém. Batata, irmãos. É confortante, é gratificante, é seguro ouvir essas coisas. O que Pedro está dizendo é: não permita que esses falsos mestres roubem de você a certeza da sua salvação. E eu repito, isso aqui é o texto mais usado pela doutrina errada para dizer que você perde a sua salvação. Eu espero que você esteja compreendendo no nome de Jesus. Então, eles vão infamar. O que é isso? Ficam falando mal da gente. Aqui em Açu, eu não sei se você sabe o percentual de cristãos que acredita que uma vez salvo para sempre. Mas eu acredito que é uma minoria muito pequena. Infelizmente, nossos irmãos amados têm sido mal instruídos e não têm usufruído dessa certeza, dessa segurança que nós temos em Cristo Jesus.
porque eles infamam. Também movidos por avareza, então uma das características dos falsos mestres é que eles são avarentos. E por serem avarentos, são gananciosos. O que eles querem e pregam por causa de dinheiro. E aí eles falam mentira, para que essa mentira agrade o que você ouve, agrade seus ouvidos. Por isso que eles são seguidos por maioria. Porque ele fala aquilo que você quer ouvir, e não o que você precisa ouvir. Por isso que é muito importante que você valorize o bom ensino, o ensino correto, ou o professor correto. Eu acredito nisso, tá? Paulo, falando da doutrina da salvação mediante a graça, em Gálatas, Paulo ele diz assim, olha, tomara que eles fossem mutilados. A linguagem é essa, Deus. Tomara que eles fossem mutilados, cortados, capados como se capa um porco. Quem? Paulo está falando de quem? Dos falsos mestres. Como é que Paulo termina Gálatas? Eu gosto de Gálatas, porque Gálatas diz assim, é a carta preferida de Lutero e da maioria dos reformados. Como é que ele termina a carta? Olha, capítulo 5, verso 12, ele diz, eu queria que vocês fossem mutilados. Capítulo 6 diz assim, faça o seguinte, se vocês estão sendo instruídos na palavra, faça participando de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que é que Pedro faz? Aqui, o que é que Paulo faz? Taca o pau no falso e cuide do que é bom. Amém. É o que a Bíblia diz. Cuide do que é bom, valorize o que é bom. E taca o pau. Mas o que é que se faz no nosso meio? Valoriza aqueles que trazem palavras agradáveis aos homens e não a Deus. E taca o pau no coitado daquele que de fato prega a verdade, né? Porque a verdade, muitas vezes ela desmascara, a verdade dói, muitas vezes. E porque dói, ó, foi o que fizeram com João Batista, o último dos profetas, ou antes de Jesus. João Batista com Herodes errado, com a mulher do seu irmão, e Herodes diz para ele, Batista diz para ele, você está errado. Ele vai para onde? Para a cadeia. E da cadeia sai para ser cortado a sua cabeça e decapitado. Por quê? Porque falou a verdade. Porque não falou o que o rei, o Herodes, queria ouvir. Ô glória, aleluia. Movidos de avareza farão comércio de vós. Você já ouviu falar que pastores venderam a sua igreja? Eu já. Renomado mundialmente, de portas fechadas. Ele chama uma outra liderança que vem não sei de onde, aí diz, olha, isso aqui é os ar-condicionado que custa tanto, o ventilador custa tanto, as cadeiras custam tanto, o instrumento custa tanto e as ovelhas custam tanto. Porque lá aqui nós temos 500 membros. Quanto é? 2 milhões de reais. Aí ele vende e sai fora. É porque eles são movidos de avareza, ganância. Farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado não tarda. Eles pensam que vão ficar impunes. Eles pensam que vai ficar, e aí, agora é onde o falso mestre precisa nos ouvir. Você já percebeu que falso mestre não quer conversa com o verdadeiro mestre? Eu quero ver um dia, como disse Jânio, eu ouvi o Jânio, o pastor nosso lá de Nova Natal, ministrando esse texto, Jânio disse, eu nunca vi um mestre ou um falso mestre ensinar isso aqui. Eles não querem negócio com isso aqui. Isso aqui expõe as suas práticas, expõe a doutrina falsa que ele prega. De fato, eles vão pregar. Porque ele está dizendo assim, o juízo para eles está lavrado há longo tempo. Faz tempo que Deus preparou o juízozinho para ele. Pedro está dizendo assim, Deus vai acertar conta com você, viu, coleguinha? Deus vai acertar conta com você, viu? Quem? Você que fala mentira. Você que não prega a verdade. Você que fica pregando textos isolados. Você que fala o que o povo quer ouvir e não fala o que Deus quer falar. É você que prega o que você quer pregar. E não o que a Bíblia diz. É perigoso, viu, amigo?
Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição, alô? Que ele nos ouça, né? Quem? Os falsos. Que ele nos ouça. A sua destruição não dorme. Ela tá acordada. O que? A sua destruição. Está acordada, ela não dorme não, a bichinha. Ora, se Deus não poupou, aí preste atenção que é aquilo que eu te falei. Ele vai usar do juízo de Deus na velha aliança para mostrar que o que ele está dizendo acerca do falso mestre, Deus vai fazer também. Pedro é um apóstolo, de fato. Ele é líder da igreja primitiva. Ele é líder da maior igreja do Senhor Jesus em Jerusalém. Foi ele que pregou e 3.000 pessoas se converteram. Foi ele que curou o coxo na porta do templo chamada Formosa. Era Pedro. É Pedro, gente. Tem moral. Não é só uma questão... Lógico, o mais importante é que ele está inspirado por Deus. Mas Pedro tem uma capacidade e um conhecimento profundo para dizer o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Aí, gente, aí aqui é uma outra característica do falso mestre, né? Seria muito importante, gente, que a gente compreendesse um pouquinho sobre isso. Alô? Tem alguém aqui? Preste atenção. Uma característica, gente, do falso ensino, do falso mestre, é que eles são insubordinados. Se tem um assunto que Pedro ensinou insistentemente na sua carta, na primeira carta, é sobre submissão. Algo que resolve muito problema. É isso que eu aprendi na primeira carta. Submissão resolve muito problema. Submissão resolve problema de relacionamento social, de relacionamento conjugal, entre pai e filho. Submissão resolve problema. Amém. Aí esses caras, eles menosprezam qualquer governo. O que é isso? Não sabe quem é seu pastor, não sabe onde é a sua igreja local, não ouve voz de ninguém, não escuta pai, longe de conselho, longe de submissão, só pode ser bode, não é? Porque não ouve. Vocês não ouvem, menospreza, porque não são ovelhas. Olha aí, atrevidos, arrogantes, menospreza governo, são atrevidos e são arrogantes. Ou seja, não teme difamar, além disso ainda difama. Eu vou repetir aqui para você saber identificar um falso mestre. E um falso crente também. Alô? Amém. Pastor, como é que eu identifico um falso crente? Está aqui, ó. As características. Menospreza governo, são atrevidos, arrogantes e difamam as autoridades. Está aqui. Eu vou dizer de novo, tá bom, gente? Porque é duca, viu? Ele menospreza governo, são atrevidos, são arrogantes e difama, fala mal. Então, quando você vir alguém aí
sorrateiramente, dissimuladamente, se introduzindo. Se ele tiver inclinado a essas coisas, fique atento. Fique atento, pode ser um falso mestre. Pode ser um falso crente. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então esse é o destino. O nosso tempo acabou, encerrou e precisamos encerrar. Mas eu, irmãos, creio que essas verdades sejam aplicadas em nossas vidas, que essas verdades façam parte da nossa crença, nos edifique, nos alerte, abra os nossos olhos, que essa palavra seja acolhida no nosso coração, Amém. para sermos de fato abençoados pela palavra de Deus. Amém. Vacinados, exortados a ficar firme no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, em resumo, irmãos, é isso. Esses são os falsos mestres, esses são as suas práticas, essas são as suas crenças, esse também é o seu fim. É isso que nós aprendemos. Quem são eles? Quais são as suas práticas? São carnais. As suas crenças, eles renegam o soberano Deus, eles não experimentaram de fato o novo nascimento, não são nascidos de novo. Então, que esse caminho que infama o caminho da verdade, não roube de você a segurança que você tem em Cristo Jesus. Amém. Cristo Jesus, Jesus é suficiente. Amém. Jesus é suficiente para mim e para você.